Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para falar sobre a nossa terceira videoaula, nossa terceira aula temática, que se refere à unidade 3 do nosso livro, né? A unidade 3 é a unidade que fala da água e da poluição da água. Então vamos lá falar um pouco da poluição da água nessa videoaula agora. Bom, primeiro a gente começa com Aristóteles, que diz o seguinte: a natureza não faz nada em vão, né? Então na natureza tudo tem uma razão de existir, né? Tem o seu equilíbrio. Então cabe a nós, né, não interferirmos tanto como a gente vem interferindo, não é mesmo? Bom, a gente começa então falando do ciclo da água, né? Então a água, nós sabemos que ela tem um ciclo, ela tem processos, né? Existem processos que acontecem com a água, que a transformam, né? E tem início, meio e fim. Como é um ciclo, o fim e o início, eles coincidem. Então, o que é importante a gente entender no ciclo da água é com relação à poluição, né? Porque uma vez que nós poluímos, e não só a água, mas o solo e a atmosfera, nós comprometemos todo esse ciclo, porque o ciclo da água, ele passa pela atmosfera e ele passa pelo solo. Então, quando nós causamos algum tipo de poluição, a gente vai estar, então, interferindo nesse ciclo, desequilibrando esse ciclo e fazendo com que essa poluição não seja apenas pontual, né, naquele local. Porque a água, durante o seu ciclo, vai, então, transportar essa poluição, né? Então, por isso é tão importante a gente entender o ciclo da água, para a gente verificar como que a poluição, ela pode, então, se espalhar, né, se disseminar de forma, assim, tão extensa, né, de uma forma bastante irreversível em alguns pontos. Bom, então vamos assistir ao vídeo. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme.
Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Então, pessoal, viram só que bacana, né? Então, o ciclo da água, ele é algo muito perfeito, né? Então, vamos tentar não desequilibrá-lo, né? Para que a gente não tenha, então, consequências tão adversas como a gente tem verificado aí no nosso ambiente, no nosso meio ambiente. Ok. Continuando falando de água, a gente tem dois termos que nós usamos, assim, muito, né? E que, às vezes, a gente acaba usando um no lugar de outro, porque a gente, às vezes, não sabe exatamente diferenciar. Então, a gente vai pontuar aqui: poluição e contaminação da água, né? A poluição da água, ela está associada a características estéticas, ou seja, aparência, fisiológicas, ou seja, a fisiologia dos animais que vivem lá, o metabolismo dos animais que vivem naquele corpo hídrico, naquela água, e também ecológicas, a questão dos vegetais, da fauna, né, e flora. Que acontecem essas alterações por interferências nossa, né? Ou seja, por ações antrópicas ou por interferências naturais que acontecem pela natureza mesmo. E aí, essa poluição vai depender muito da natureza do poluente, né? Então, a natureza, ou seja, a sua toxicidade, o seu grau de extensão naquele corpo hídrico, o caminho que esse poluente vai percorrer, o uso que essa água poluída vai ter, né? Então, tudo isso são fatores, né, que relacionam, então, a poluição da água. Claro que um rio, que é um manancial, que serve de abastecimento para uma cidade, ele tem que ser visto com muito mais, né, rigor do que um córrego que não tem nenhuma utilização, digamos, específica. Não que a poluição da água seja aceitável, mas a gente entende que a utilização da água, né, o percurso que esse corpo hídrico tem rios muito extensos no nosso país, né? Então, esses rios, essa poluição vai causando, então, um efeito mais devastador, digamos assim, né? E a contaminação da água? A contaminação da água daí diz respeito à questão da saúde. Então, seria a presença, a proliferação ou a transmissão de substâncias tóxicas, de substâncias nocivas ou de micro-organismos que vão causar problemas de saúde, tanto para nós quanto os animais, né, que vivem naquela água. Então, a contaminação ela está relacionada mais aos problemas de saúde. Por isso, a gente diz que a contaminação da água ela não está diretamente relacionada com o desequilíbrio ecológico da água, né? O que está relacionado ao desequilíbrio ecológico é a poluição, né? A contaminação está relacionada à presença ou não de substâncias ou micro-organismos que vão causar doenças a quem utilizar aquela água, tá? Então, são os dois termos, poluição e contaminação da água, que a gente deve, então, entender e diferenciar. Então, uma água poluída não necessariamente está contaminada, e uma água contaminada não necessariamente está poluída, mas muitas vezes ela pode estar os dois, poluída e contaminada também, tá? Agora, falando dos principais poluentes orgânicos que nós temos, a gente
os separa, os classifica como biodegradáveis e não biodegradáveis, né? Então, os poluentes biodegradáveis são aqueles que o próprio nome já diz, eles podem ser degradados por organismos que têm vida, por isso o bio. Já os não biodegradáveis, eles não são degradados por micro-organismos, né? Então, quem seriam os poluentes orgânicos biodegradáveis? Geralmente é o que? A matéria orgânica biodegradável, que é composta por carboidratos, proteínas e gorduras ou lipídios, né? Então, esses compostos, que geralmente estão aonde? Nos esgotos domésticos, né? Eles, então, são poluentes que podem ser degradados por bactérias. De duas formas, na presença de oxigênio ou na ausência. Quando eles são degradados na presença de oxigênio, as bactérias são as bactérias aeróbias ou aeróbicas. Essas bactérias é que vão degradar, ou seja, que vão oxidar, né? Vão reagir ali com essa matéria orgânica. E aí, como são bactérias aeróbias, para realizar a oxidação, elas retiram o oxigênio da água. Então, o que acontece na degradação aeróbia? Existe um consumo elevado de oxigênio da água. E aí, né, como consequência, vai haver o quê? Havendo o aumento do consumo de água, de oxigênio na água, a oferta de oxigênio se mantém igual, então vai haver um desequilíbrio. Com isso, as taxas de oxigênio dissolvido nessa água vão cair, vão diminuir. Então, existe uma redução na quantidade de oxigênio dissolvido na água. Se esses poluentes orgânicos eles estiverem em grande quantidade, então vai haver uma escassez de oxigênio, né? As bactérias vão consumindo o oxigênio e o corpo hídrico vai ficar com baixíssimos teores de oxigênio dissolvido. Bom, mas existem vários organismos aquáticos que precisam do oxigênio para respirar, inclusive as plantas, né? Então, o que vai acontecer é a mortandade de muitos animais e organismos aquáticos que dependem daquele oxigênio para viver, como os peixes, por exemplo. Agora, pensando nos micro-organismos anaeróbios, né, que são aqueles que, na ausência do oxigênio, elas começam, então, a atuar, né? Então, são as bactérias anaeróbias. Então, a degradação delas é diferente, o processo de degradação é diferente. Elas não consomem oxigênio do meio, mas elas geram gases, principalmente gás sulfídrico, que é o H2S, e o gás metano, que é o CH4. Esses gases, eles são considerados tóxicos, né, para os animais aquáticos. Eles podem causar o sufocamento de peixes. Além disso, eles geram mau cheiro, né? Então, por isso que quando a gente tem poluição orgânica, a gente pode encontrar peixes e animais mortos, porque houve uma redução significativa do oxigênio, e também a gente pode sentir um mau cheiro por causa da geração desses gases pela decomposição anaeróbica, tá? Então, esses seriam os poluentes orgânicos biodegradáveis. Muitas vezes o esgoto doméstico é que gera esse tipo de poluição. E existem os poluentes orgânicos não biodegradáveis, né? Os não biodegradáveis, o próprio nome já diz, eles não são degradados por organismos vivos, por micro-organismos, bactérias. Então, eles já não têm aquela questão do oxigênio, da presença de oxigênio, não. Eles não reduzem a quantidade de oxigênio no corpo hídrico. Mas, por outro lado, não existem micro-organismos que degradem eles. Então, o impacto que eles geram naquele corpo hídrico é devido à sua toxicidade, né? E à sua lentíssima taxa de biodegradação. Então, são produtos, são compostos que levam anos para serem degradados, como, por exemplo, o plástico, né? A gente sabe, os derivados do petróleo, né? Esses poluentes, eles são chamados também de recalcitrantes ou refratários, justamente porque eles não são degradados. Então, a taxa de degradação é muito lenta e eles, então, não têm micro-organismos que possam degradá-los. Quando eles têm uma alta toxicidade, o problema fica mais grave ainda, né? Porque eles não são removidos, eles precisam ser removidos, porque eles não são eliminados
no corpo hídrico da forma como eles estão, tá? E eles podem, muitas vezes, sofrer a chamada bioacumulação. Então, eles podem, muitas vezes, serem inseridos, né, no metabolismo dos organismos aquáticos e subir na cadeia alimentar, tá? Então, a gente vê um desenho ali de um navio petroleiro, né, pegando fogo quando acontecem explosões e acontecem derramamentos de petróleo. Então, esse é um caso muito, assim, muito ilustrativo, né, de um poluente orgânico não biodegradável, né, o petróleo. O petróleo, os detergentes, os agroquímicos e, eu diria, todos os derivados do petróleo. Não é só o petróleo, né? Todos os hidrocarbonetos que são jogados, lançados nos corpos hídricos, os óleos e as graxas, por exemplo. Então, quando existe, nesse caso, né, exemplificado o derramamento de petróleo, o que acontece com esse corpo hídrico, né? Além dele não ser degradado, então por isso que muitas vezes os órgãos competentes, né, ambientais, tentam fazer barreiras de contenção para que ele não se espalhe muito, né, para que o estrago não seja tão grande. Além disso, a gente vê o quê? Muitos animais cobertos pelo óleo, né? O que acontece? Acontece que esses animais, eles podem estar absorvendo esses compostos tóxicos pela alimentação, né? Podem também pela absorção, e aí muitos morrem porque não conseguem nem respirar, porque ele cobre totalmente a sua pele. Outros vêm a morrer por conta de se alimentar daquele composto tóxico, né? E a gente ainda pode lembrar que quando existem essas manchas de óleo no mar, o que acontece, né? Reduz-se muito a área de contato, né, do corpo hídrico com o oxigênio da atmosfera, com o ar e com os raios solares. Então, quando existe qualquer tipo de composto, de componente que diminui a área de contato entre, como a presença de óleo, presença de petróleo, né, e até mesmo a turbidez, né, ou seja, o excesso de sólidos. Então, tudo isso leva ao quê? Uma redução dessa área de contato. E aí, o corpo hídrico recebe menos luz solar e recebe menos oxigênio. A taxa de transferência de oxigênio da atmosfera para o corpo hídrico diminui. As plantas aquáticas precisam de luz para realizarem a fotossíntese. E todos os organismos que respiram precisam do oxigênio. Então, por isso é que esse problema acaba, então, gerando, às vezes, a mortandade dos peixes, não só pelo consumo desse material e pela absorção na pele, que né, não permite, né, a sua respiração, mas também porque começa a diminuir o oxigênio dentro do corpo hídrico. E aí os animais começam a morrer. Então, é uma sequência, um ciclo vicioso, né? São várias situações que vão complicando ainda mais a situação, né? Então, esses são os poluentes orgânicos não biodegradáveis, né? Muito difíceis de serem tratados e removidos quando são lançados nos corpos hídricos. Bom, um impacto ambiental também muito sério, né, que acontece quando a gente tem um desequilíbrio, é a eutrofização, né? A eutrofização, ela é definida como o aumento, né, da oferta de nutrientes, como compostos de nitrogênio e fósforo, num corpo hídrico, geralmente em corpos hídricos de água um pouco mais parada, como represas, como lagoas, né? Lagos. E aí, como há esse excesso de nutrientes, né, de compostos de nitrogênio e fósforo, existe, então, um crescimento desordenado e acelerado de organismos aquáticos daquele lago, daquele corpo hídrico, como, por exemplo, as algas e muitos vegetais aquáticos. Então, o que acontece é que, como tem muito alimento, eles começam a produzir muitas algas, né? E aí a água vai ficando com uma proliferação, aquele corpo hídrico vai ter uma proliferação desses organismos aquáticos. Então, o que acontece é
aumenta-se também que a presença das algas na superfície da água, e assim como a gente falou, né, agorinha há pouco sobre a questão do óleo na água, a questão das algas também atrapalha a transferência do oxigênio, a transferência da luz solar, e aí existe todo um processo que é prejudicado ali no interior desse corpo hídrico de fotossíntese das plantas, de respiração dos animais. Além disso, o que acontece é que quando essas plantas morrem, né, então há uma grande quantidade de matéria orgânica, né, que precisa ser degradada. E aí as bactérias vão degradar essa matéria orgânica. As bactérias aeróbias vão consumir bastante quantidade de oxigênio. Então, na degradação dessa matéria orgânica, existe o quê? Um consumo elevado de oxigênio, que vai levar a uma redução do oxigênio. Aí as bactérias anaeróbias entram em ação, começam a degradar sem oxigênio, e aí elas produzem aqueles gases que geram o mau cheiro e até um pouco de toxicidade para aquele corpo hídrico. Então, assim como o lançamento de um esgoto doméstico, a proliferação de algas tem consequências parecidas quando a gente diz com relação a quantidade de oxigênio na água, presença de compostos tóxicos, de gases tóxicos e a mortandade dos organismos aquáticos, ou seja, todo um desequilíbrio naquele sistema. A gente vai ver um vídeo que vai falar de forma bastante explicativa, um professor de biologia, né, explicando então sobre a eutrofização que acontece numa lagoa muito famosa aqui do Brasil, que é a Lagoa da Pampulha, né, que é um cartão postal, né, de Minas Gerais e que infelizmente sofre desse mal, que é a eutrofização. Então nós vamos assistir ao vídeo. Olá, estou eu aqui de volta com mais um vídeo, uma dica importantíssima. Você ao fundo vê a igrejinha da Pampulha. Pampulha, na minha cidade, aqui foi eleita recentemente Patrimônio da Humanidade, quer dizer, para o mundo inteiro agora a Pampulha está disponível. No entanto, a Pampulha sofre um problema sério, o descaso, o despejo de esgoto e um problema de impacto ambiental gravíssimo chamado de eutrofização. Você sabe o que é eutrofização? Vamos lá, uma explicação rápida, dica matadora. A Pampulha recebe uma grande carga de esgoto doméstico. Muitas pessoas acreditam que é o esgoto que causa o problema em si. Tudo bem, o esgoto contém a matéria orgânica, mas o problema está associado a um desequilíbrio pela carga de matéria orgânica que é decomposta, gerando o problema. Como assim? Vamos lá então. Matéria orgânica cai nesse ambiente. Essa matéria orgânica sofre decomposição intensa, liberando uma grande quantidade de nutrientes inorgânicos nessa água. CO2, nitrato, fosfato, carga enorme que serve e que tem o efeito de fertilização para os micro-organismos que tomam conta dessa água. Cianobactérias, algas proliferam de maneira explosiva. Então, nós podemos presenciar o efeito do crescimento das cianobactérias nesse tipo de ambiente. Como assim? Logo, logo você verá a massa verde que cresce nessa água. Então entenda o seguinte, eutrofização não é o crescimento de algas. Eutrofização é o aumento no aporte, na oferta de nutrientes na água. Eutrófico quer dizer um ambiente muito bem nutrido. Nós vemos o efeito da eutrofização com o crescimento dessas algas. Essas algas podem cobrir a superfície da água, impedindo inclusive a penetração da luz. Muitos são os efeitos associados ao processo no todo. Por exemplo, com a decomposição da matéria orgânica, existe uma redução na taxa de oxigênio. Isso está associado ao aumento na atividade inicial dos micro-organismos aeróbicos. Existe uma alta demanda bioquímica do oxigênio, um consumo intenso do oxigênio. Ah, mas eu achei que era o contrário, mestre. Não, não é isso. Quando cai a matéria orgânica, consome-se rapidamente o oxigênio. Por quê? Porque existe uma atividade bacteriana. É ela que leva ao consumo, à redução na carga de O2. Essa redução na carga de O2 favorecerá a proliferação de micro-organismos anaeróbicos posteriormente. Então, o mau cheiro muitas vezes está associado ao crescimento desses micro-organismos anaeróbicos. Então, entenda, eutrofização, aumento na carga de nutrientes pela decomposição da matéria orgânica. As algas e cianobactérias não querem a matéria orgânica
orgânica, elas querem CO2 e nutrientes inorgânicos que são liberados nesse processo. Tudo bem? Dica rápida, matadora e importante para você no Enem. Então, pessoal, viram, né? Importante a gente entender que a eutrofização é um processo natural, mas ele é lento. A partir do momento que a interferência, né, do homem, o lançamento de esgoto doméstico, por exemplo, vai haver, então, o processo de transformação desse esgoto em compostos de nitrogênio e fósforo, como foi dito no vídeo, e aí todo o processo da eutrofização acontece. Bom, o esgoto doméstico, como a gente falou, ele é composto de resíduos sólidos do solo, né? E águas de lavagem e dejetos. Porque o esgoto doméstico, se a gente pensar na nossa casa, ele é proveniente das pias de banheiro, de cozinha, do vaso sanitário e da lavanderia, né? Então, tudo isso é esgoto doméstico. Então, ele é, a grande maioria, água, mas água com características orgânicas, com presença de matéria orgânica. E é constituído esgoto doméstico aquele esgoto que é gerado por casas, prédios, né, apartamentos residenciais e também edifícios comerciais. E aí, essa matéria orgânica, que são os ácidos graxos, os carboidratos e as proteínas, são decompostos, né? E aí, a decomposição é que vai gerar, então, nas condições anaeróbias, é que causam o famoso mau cheiro, então, do esgoto doméstico que a gente conhece, né? Bom, agora para a gente, assim, finalizar, né, essa unidade, a gente vai falar um pouco sobre tratamento de água e tratamento de esgoto, né? Tratamento de água, a gente vai mostrar um vídeo que mostra, então, todas as etapas, né, que a água tem, desde a sua coleta lá no manancial de água até a distribuição nas nossas casas. Então, é um processo, então, que tem várias etapas com o objetivo de retirar as impurezas, desinfectar, né, fazer a desinfecção e ainda por cima adicionar o flúor, que é necessário, então, para que a nossa água não tenha organismos que possam trazer, né, cáries para a população em geral. Então, vamos assistir ao vídeo do tratamento de água. O tratamento da água começa com a oxidação, que é o processo de injeção de um agente oxidante na água, como o cloro, para tornar insolúveis os metais presentes. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulantes promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água no nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita ainda a desinfecção. Nesta etapa, a água recebe um agente desinfetante para eliminar os germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias. A Copasa mantém um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento. Viram então, né? Bom, então a hora que a água chegou tratada na nossa casa.
Aí, qual que é a próxima etapa? Nós vamos utilizar a água, né, em diversas atividades. A hora que a água sai da nossa torneira e vai pela tubulação, ela já vai pela tubulação de esgoto, porque ela já virou esgoto doméstico. Aí essa água, né, esse esgoto doméstico, ele precisa ser tratado. E aí, então, a gente vai falar das principais etapas do tratamento do esgoto que acontece nas ETS, Estações de Tratamento de Esgoto, tá? Então, esse esgoto, ele vem, muitas vezes ele precisa ser elevado, né? Ele vem e vai, então, para as estações de tratamento de esgoto. A primeira etapa é o gradeamento. Gradeamento, o próprio nome diz, grade, né? Então, ele vai ter grades que vão remover os sólidos mais grosseiros. Então, começa removendo os sólidos mais grosseiros. Aí, ele segue para o segundo processo, que é a desarenação. O nome também já diz, retirada da areia. Então, ali vai ser retirado sólidos menores, sólidos mais finos. Então, é um processo de, vamos dizer assim, uma filtração, né? Mais fina, de sólidos mais finos. Na sequência, eles vão para os decantadores primários. No decantador primário, é realizado, então, um processo de degradação, inicial de degradação de matéria orgânica, nos reatores chamados RAFA, reatores anaeróbios de fluxo ascendente. Então, nesses reatores existe, então, a degradação de matéria orgânica, né, de forma anaeróbia, sem oxigênio, e aí nós conseguimos separar esse esgoto em 3 fases. Na fase gasosa, nos gases, que vão, então, ser coletados e utilizados lá para serem queimados. Existe a fase líquida e a fase sólida, que é chamada de lodo bruto ou lodo primário. Então, eles são separados. Nesse momento, a gente separa a parte líquida da parte sólida. A parte líquida segue para o segundo tratamento biológico, que são nos tanques de aeração. Então, nos tanques de aeração, existe a adição, né, de bactérias aeróbias e adição de ar, por isso que tem esse nome. E aí, as bactérias aeróbias vão, então, degradar, né, a matéria orgânica de forma que é biodegradável, né? Nesse momento, também existe a formação de lodo. Então, toda aquela parte que vai ficando, a matéria orgânica que vai formando sólidos, ela vai se decantando e formando um lodo. Então, este lodo também é separado desse líquido. Esse líquido, ele já está, assim, bem mais clarificado, digamos assim. Então, seguem para o decantador secundário, onde existe exatamente essa separação, a concentração do lodo gerado no tanque de aeração e a separação do líquido. Esse líquido, então, já é considerado um efluente clarificado. Então, 90% dos seus sólidos e da sua matéria orgânica já foram removidos. Então, para sofrerem a desinfecção com ultravioleta, eles seguem, então, para a desinfecção. Esse é o efluente líquido clarificado. Aí, o sólido, esse lodo, ele ainda vai ser concentrado, então vai ser retirado ainda a água, porque ele tem muita água. Então, vai sofrer o processo de adensamento, tá? Os sólidos, então, no lodo, vão ser removidos por gravidade ou por flotação. Depois é feita a adição de produtos químicos para retirar, né, mais ainda a água e reduzir o volume do lodo. E aí eles são prensados nos filtros prensa. Então, vai sendo retirado a água sob pressão no filtro prensa, e aí nós temos, então, sólidos, vamos dizer assim, compostos do lodo. Esse lodo deve seguir para os aterros sanitários. Esse é o caminho correto do lodo que foi tratado e prensado com volume bastante reduzido, então, no adensamento, digestão e filtro prensa, tá? Esse efluente clarificado, ele volta, então, parte fica como água de reuso e parte, então, volta para os mananciais, onde ele vai ser, então, reutilizado, então, para ser tratado, né? Porque daí ele é uma água de manancial que vai ser o quê?
tratado, no tratamento da água, para ir para a nossa casa novamente. Então, veja que o fluxo se fecha. A água é retirada lá dos rios, dos corpos hídricos, passa, então, pelo seu tratamento, vai para as nossas casas. Sai das nossas casas na forma de esgoto e depois esse esgoto é tratado e volta para o corpo hídrico. Por isso que é importante a gente entender o nosso papel na produção do esgoto doméstico, de não jogar coisas sólidas como fio dental, vários plásticos, né, no esgoto doméstico, porque tudo que a gente joga no esgoto doméstico, que a gente joga pelo ralo, né, literalmente, ele vai prejudicar o processo do tratamento do esgoto lá na estação de tratamento do esgoto. Quanto mais sólidos o esgoto tiver, mais difícil vai ser o tratamento desse esgoto, mais custoso vai ser, né? Bom, pessoal, aqui eu tenho 2 vídeos que eu gostaria de... a gente vai deixar o link para vocês. Eu gostaria de sugerir a vocês que vocês assistissem sobre tratamento de esgoto. Os vídeos mais completos de tratamento de esgoto, eles são longos, né? Então, eu acredito que seja mais interessante vocês assistirem com calma, né? Principalmente esse segundo, uma professora bastante didática, né? Ela está lá na Sabesp e mostra as etapas, né, do tratamento de esgoto e mostra exatamente esse ciclo que eu acabei de falar, desde a remoção da água até, então, a volta da água depois do tratamento do esgoto, para que a gente entenda, mais uma vez, que a água segue ciclos, né? Então, aquilo que a gente joga fora vai ter uma disposição seguinte, né? Então, a gente é responsável pelo lixo, pelo esgoto que a gente gera, porque nós vamos estar ajudando, né, no seu futuro tratamento lá na frente. Pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre a poluição da água seria isso. Na nossa live, nós vamos abordar principalmente os parâmetros de poluição, né? Porque essa unidade, ela tem como dois ramos, né, importantes, que são a poluição da água e os seus parâmetros de poluição. Então, aqui na videoaula, nós preferimos destacar sobre os poluentes e os tratamentos, e na nossa live a gente vai, então, falar um pouco mais, vamos dar casos práticos sobre parâmetros de poluição. Aguardo vocês na nossa live, agradeço a atenção e até a próxima. Muito obrigada. EAD, Unicentro, do meu jeito